Vamos, minha gente, mamães, vovós, titias, irmãs, cunhadas, todo mundo atenção aqui. Férias, eita época esperada, né? Todo mundo querendo relaxar, todo mundo precisando de um momento para relaxar. E aí, todo mundo também querendo fazer tudo isso em família. Muitas saudades, a gente quase não se vê, quase não se encontra, aquela coisa. Só que a gente precisa prestar atenção para que esses momentos cheios de expectativa sejam de fato momentos especiais. A gente precisa aprender algumas coisinhas e entender que a gente deve agir com certa coerência para não transformar esse momento no verdadeiro caos. Hoje a gente conversa sobre férias em família com a psicóloga Elisângela Niná. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Bom, vamos lá. Eu amo viajar em família. Aliás, eu estive nesse feriado. Opa, teve feriado aqui em São Paulo, aí a gente fez uma viagem, todo mundo junto. Coisa mais linda, né? Foi lindo, maravilhoso. Cadê a foto? Tem foto da gente na neve. A gente, olha que gostoso. Lindo. Ah, aqui não é na neve. Ah, e olha essas pessoas. São as pessoas, sem dúvida, mais amadas da minha vida. São as pessoas que eu mais amo neste planeta. Meu filho, minha filha, meu neto, minha nora, meu marido. Só faltou meu genrinho, porque ele estava jogando, não pôde ir. Mas, de toda forma, toda vez que a gente junta a família inteira, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, porque pode, sim, por mais margarina que seja a sua família, entrar em atrito, ter um certo conflito. Não é verdade? Pode, Cláudia, porque a gente está falando de singularidades em conjunto. A gente está falando de pessoas, de diferenças e de limites específicos. Então, sim, a possibilidade de haver conflito é grande. Quando a gente tem muita expectativa em relação a alguma coisa, essa possibilidade também aumenta, né? Aumenta. Pensa nas férias. No geral, a gente cria expectativa do negócio bonitinho, redondinho, né? Mas a gente sabe que, principalmente quando tem criança, os imprevistos são... Não tem como. Eu que o diga, gente. Por exemplo, essa era uma viagem esperada em família, porque a gente já imaginou, quem gosta de esquiar vai esquiar, o Bernardo vai se divertir na neve. E ele foi com a perna quebrada, que já é um problema, né? Imagina aí na sua casa, outros problemas aparecem. E como é que a gente lida com esses momentos, com essas chegadas repentinas de desafios, né? Cláudia, combinado sempre, né? Eu penso que tudo que é combinado, de fato, não sai caro. Então, quando você combina previamente, não é que vai ficar tudo redondinho, não é que você vai ficar isento do erro, mas a probabilidade do erro diminui, porque pelo menos você vai entendendo um pouco até onde você pode ir, né? Você tem uma noção mínima de um norte. Agora, se você não combina nada, nem o básico, aí a possibilidade de você ultrapassar limites aumenta. Então, se possível, combinar. Perfeito. E aí, gente, esses combinados, isso me lembra um pouquinho da minha época como filha, né? Meus pais sempre tiveram casa de praia, aquela casa juntava a família inteira. Combinados também em relação ao que cada um vai levar, ao quanto cada um vai gastar, ao horário de acordar, quem é que limpa, quem é que lava a louça, quem é que faz a comida, tudo isso. Perfeito, olha que legal. São combinados de convivência básica. Eli, mas é o básico, mas tem que combinar. Porque a hora que você acorda não é a hora que eu acordo, o hábito de higiene que você tem talvez não seja o que eu tenho, né? O seu horário de comer talvez não seja equivalente ao meu. Então, a gente vai estar em grupo. Quando a gente está em grupo, tem ônus e bônus. Quando a gente está em grupo, já parte do princípio que você vai ter que abrir mão de algumas coisas ali que talvez sejam importantes para você em algum grau, para conviver bem em grupo. Então, sim, combinar. Porque daí você vai harmonizar aquilo ali, né? E aí a possibilidade do conflito, de fato, tende a diminuir. Mas tem que combinar. Tende a diminuir, mas pode ter, né? Porque Pode. numa dessas eu fico imaginando que aí vem uma e fala assim: ah, não, mas você é muito chata, muito metódica com essa limpeza. Não, eu não acho certo. Ah, agora eu quero descansar. E agora quero deitar e dormir. E a outra: não, mas você combinou que você quer lavar a louça. Tem isso também, né? Tem. Ou às vezes a pessoa que tem dificuldade com regra, com combinado. Para pensar, a gente até combinou. Mas chegou lá, então, Cláudia, não vou acordar esse horário para limpar, vou limpar mais tarde. Mas a gente tinha combinado que eu ia acordar cedo para limpar. Então, assim, isso pode acontecer. A pessoa vai ter dificuldade com regra. Então, é importante lembrar o que foi combinado, mas pensa assim, não tem como extinguir o conflito. Ele pode surgir,
Então, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Você deixar claro para o outro que você não gostou dele, infringiu o combinado, né? Literalizar. Cláudia, a gente tem uma habilidade incrível que é a da comunicação que está se perdendo. Então, assim, ao invés de eu emburrar, porque a gente vai ficar juntas, sei lá, 5 dias numa casa, ao invés de eu emburrar e ficar de cara feia para você, eu preciso comunicar. Ó, Cláudia, a gente tinha combinado. Então, entendo que você está com sono, entendo que não é o teu ritmo, mas a gente combinou. Então, se você não fizer, vai gerar esse conflito aqui. Eu preciso literalizar para você o que aquilo que você está fazendo pode causar no grupo. E mim também. Então, não é legal, é desconfortável, mas fica a sensação de que, assim, eu não vou falar para evitar o conflito, mas já tem um conflito. O fato de eu não ter cumprido o que a gente tinha combinado já gerou um conflito, né? Então, é importante falar. Muito, Porque às vezes a gente pensa assim, releva, tá convivendo em família, tá todo mundo aqui com a mesma intenção de relaxar. Não, deixa isso pra lá e a pessoa vai engolindo. Aí isso é pior. Pensa assim, ó, se pra você tudo bem, não, Eli, tudo bem, vai lá dormir, tá tudo bem. Só que lembra, são singularidades. Então a gente tem que entender, às vezes pra você não tá tudo bem. Combinei com Eli, vai me fazer mal, vou ficar ruminando aquele troço, vai acumular, vai dar ruim. Então, você tem que se conhecer minimamente. Se eu tolero, não, tudo bem, eu vou lá, faço. Tá tudo bem, então não precisa falar. Mas se você percebe que aquilo vai ficar difícil de engolir, já comunica, porque de fato acumula. E aí, talvez eu faça uma outra coisa, vai te deixar brava. E quando você falar, você já vai falar com o tom errado. Então, eu sempre sugiro, fala. Mas vai gerar desconforto. Eu já tenho desconforto, mulher. Eu já não cumpri um combinado ali. Então, assim, ao falar, a possibilidade de outros conflitos aparecerem diminui muito. Agora, quando eu não falo, para pensar. Qualquer coisinha que eu fizer pode ser um estrondo na nossa relação, né? E esse falar inclui quando, por exemplo, a situação não é de tanta família mais distante, não é da família original, os irmãos, os cunhados, né, genro, nora, mas é com, por exemplo, genros e filhos. Porque a mãe, ela se sente muito no direito de falar as coisas para os filhos. Como é que é essa relação com filhos casados? A mãe continua tendo esse direito de falar ou de cobrar algumas coisas ou não? Como é que é a relação de pais com filhos adultos, casados, que também são pais? Cláudia, eu sempre tento ter muito cuidado em generalizar, né? Porque é isso, cada família tem um código. Então, se vocês, vamos usar a tua família de exemplo, se vocês sempre tiveram um código X, ou seja, você sempre foi de falar muito, de opinar e dizer, filho, é isso aqui, filho, pensa isso aqui, quer dizer, é um código de vocês. Então, assim, ele casando ou não, a relação de vocês, de alguma forma, continua, quer dizer, não mudou o padrão, a não ser que isso seja comunicado. Mãe, não quero mais. Mãe, não quero que você opine mais aqui. Mas, assim, independente dele ser adulto ou não, aquele padrão já está pré-estabelecido, a não ser que haja um comunicado. Até então, né, independente da relação mãe e filho, mas a gente tem uma relação. Se eu não te comunico nada, a gente vai perpetuar esse padrão, independente. Então, os filhos precisam fazer esses comunicados aos pais, né? Porque Sim. A gente tem que lembrar que tem um outro lado. Então, tem uma esposa ali, que no caso seria uma nora, que de repente não quer mais essa sogra interferindo. O filho está acostumado, mas a mulher fala, mas eu não gosto que sua mãe fique dando pitaco no meu jeito, na minha vida. Eu tô, gente, trazendo esse assunto porque, assim, é tão frequente esse tipo de problema. Esses dias eu li na internet, não deixa a sua família original prejudicar a sanidade, a alegria da sua família, a família que você formou, né? A gente vê que tantas vezes essas interferências são nocivas, se não bem administradas, né? Por isso que eu quis trazer esse assunto aqui. Muito, Cláudia. Estava até falando aqui para as meninas que em clínica, principalmente esse período de julho, é uma demanda que aparece muito, né? Na narrativa ali da terapia. Porque, puxa, acontece. Então, estavam me perguntando, né? A sogra pode mandar? A avó pode mandar? Então, o que é mandar? Se isso for um combinado, eu penso que tudo tem que ser combinado. Se a tua nora te chama, Cláudia, vem aqui, me ajuda aqui, ou faça aqui. Se ela está te chamando para aquela rotina, de alguma forma, ela está dizendo que tem abertura para sua intromissão naquele cenário. Agora, obviamente, tem um bom senso. Você já percebe que ela é mais rígida, ela tem padrões ali, né, de pouca abertura. Então, o ideal é que eu entenda que não vou conseguir, né, me relacionar muito naquele contexto, vou ter que ficar um pouquinho mais de canto, porque sim, né, uma terceira pessoa que tem os padrões dela, os códigos dela, né? Obviamente, é o ideal.
Agora, de toda forma, eu penso que no convívio em grupo, seja num grupo de amigos ou até mesmo de família, a gente precisa ter essa corda um pouquinho mais flexível. A gente não pode ter um pavio muito curto, né? A gente vai ter que ser mais paciente. Existe alguma forma da gente trabalhar essa nossa paciência para que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade em relação até talvez às quebras de combinado ou os não combinados que de repente nos afetam? Tipo, não combinamos nada, mas eu não gostei disso que ela me falou, eu não gostei dessa forma que foi feito. A gente tende a ficar chateado porque a gente traz muito para nós, né? E a gente precisa entender que tem os códigos do outro e tem os meus códigos. Então, eu sempre digo para os pacientes aprenderem a separar o que é meu e o que é do outro. Então, sei lá, às vezes, fulana falou muito ríspido com você. Você pensa, né, não gostei ali, fulana. Mas assim, será que aquele já não é o código da fulana? Ela é mais rígida, ela é mais imperativa, então, sei lá, e a tua nora é alguém que você vai ter que conviver, tua cunhada, você vai ter que conviver com essa pessoa. Às vezes não dá para esquivar tanto, em algum grau vocês vão conviver. Então, tentar o máximo separar, isso é dela, né? É a forma dela lidar com o mundo. Então, assim, não é só sobre mim isso daqui, né? Eu não gosto, né? Talvez não seja a minha melhor amiga, mas isso não é meu. Né? Isso não é sobre mim, é a forma que ela interage com o mundo. Obviamente é uma forma que você pode não gostar, a não ser que ela seja mal educada, que ela invada o teu espaço de alguma forma e que realmente seja algo direcionado a você. Aí tem que falar. Cláudia, as pessoas, elas guardam demais e isso só gera conflito. Né? Então, assim, o tempo todo eu bato nessa tecla, tem que literalizar. Perfeito. Tem que falar. A forma com que a gente se relaciona com o mundo, muitas vezes é muito parecida com a forma que a gente viu os nossos pais se relacionando com o mundo. E a gente vem aí de gerações e gerações onde existem conflitos familiares. Não sei se em todas, mas pelo menos na maioria das famílias, né? Existe até o estigma de que sogra e nora não se bicam, né? E outras questões aí. Como é que uma família, por exemplo, deve proceder para não repetir padrões? Porque é muito comum que a gente viva repetição de padrão. Pensa assim, Cláudia, de alguma forma esses padrões eles são introjetados até sem a gente querer, né? Então, sei lá, você tem um histórico onde o seu pai era abusivo, né? Por mais que você abomine aquilo, em algum grau aquilo vai ser introjetado, algum pedaço daquilo vai. Então, minimamente se conhecer, né, para entender, puxa, o meu ponto fraco é aqui. Então, se a pessoa falar nesse tom comigo, eu entendo que aquilo vai me causar um mal-estar. Então, assim, eu preciso ter noção do meu limite também, para eu lembrar que aquilo é meu, né? Lembra, às vezes aquilo é do outro, mas às vezes aquilo é meu. Então, assim, né, eu percebo que eu tenho uma sensibilidade aqui quando eu me sinto rejeitada. E, às vezes, a forma do outro falar faz com que eu me sinta rejeitada. Aí eu preciso lembrar, isso aqui é meu. Né? Não é do outro, às vezes o outro nem está querendo me rejeitar, mas é que eu tenho já esse código aqui da intolerância, a rejeição, e aí eu tendo a reagir muito àquilo. Então, assim, tenta entender os seus padrões. Eu sei que não é fácil, né? Mas observa, né? Aquilo que te faz ficar muito sensível, eu sempre digo, aquilo é o teu calcanhar de Aquiles, você tem que ficar atenta. Porque, às vezes, você pode misturar aquilo com algo que seja do outro, né? Então, o outro, não, às vezes não foi o outro, é meu aquilo é meu. Né? Então, opa, porque daí eu não projeto para o outro, né? Não prejudico a minha relação com o outro, né? É um cuidado. Aonde é que mora esse ranço pré-estabelecido de nora e sogra? Vocês têm problema com as sogras? Ninguém vai falar nome, também não vou pedir para mostrar a carinha de ninguém. Ou as sogras e vocês são melhores amigas? Como é que é isso? A dela mora na Alemanha. A sua é uma mãe pra você. Ninguém vai falar não agora, você viu? Fala, né? Eu amo a minha nora também. Ninguém tem problema. Ai, que bom, né? A gente tá no Instagram. Ninguém tem problema no Instagram, isso é fato. E olhar pra vida do outro é um perigo. Mas às vezes a gente realmente não tem um problema, né? Às vezes a gente tem uma convivência super gostosa e muito harmoniosa. Mesmo assim, num momento de muita aproximação, o conflito pode surgir. Até porque surgem conflitos na nossa casa, quando a gente tem filhos pequenos, né? Quem é que nunca deu uma bronca no filho e saiu do salto? Eu mesma, já, várias vezes, que eu falava, pra que eu falei assim, né? Quando eram pequenos, eu falava, gente, que porcaria de mãe que eu fui. Não é, é normal, a gente é ser humano, né? Mas como é que a gente faz, então, para quebrar esse estigma
que muita gente tem. Eu digo isso porque eu volta e meia posto alguma coisa da minha nora. Eu sou muito apaixonada pela minha nora. A gente tem uma convivência muito boa. E as pessoas falam, nossa, como é que vocês se dão bem? Como é que é isso, né? E aí eu queria que você respondesse, como é que é isso? Então, você provavelmente respeita os códigos dela, né? Então, essa lenda, né, esse mito, vem da intromissão mesmo, porque antigamente as mães, elas queriam continuar ocupando o lugar materno. E aí entra a esposa com os filhos, ela tem um lugar dela, né? E às vezes ela não tem abertura para que você continue maternando aquele filho ali. E aí vinha um embate. Você provavelmente tem o senso do teu lugar, né? Então você já deve ter entendido o limite dela, você deve respeitar o ambiente ali que se formou. Então isso é muito importante. Estavam me perguntando, né? Mas aquele que está de pé, que cuide para não cair. Porque não tem ninguém perfeita, nem eu. Então, assim, né, ninguém. Porque a gente tem, de repente, os nossos lapsos. De repente, eu esqueço que o filho cresceu e quero ser aquela que vai dar ordem, que vai mandar, né? Porque a gente manda quando os filhos são pequenos. A verdade é essa. Né? A gente fala, faz isso, faz aquilo, pega lá, né? Mas veja, se você escorregar, não é o seu padrão. Então, assim, a sugestão é para que as vós, as mães... Eu sei que é difícil, né? Eu sou mãe também, eu tenho 2. Mas a ideia é que você lembre que ali tem uma terceira pessoa. Você tem que respeitar o espaço daquela terceira pessoa, né? Se ela te convidar para entrar, que legal. E se ela não te convidar, não é legal, não é agradável. Mas pensa que você vai ter que respeitar esse limite para conviver bem. Mesmo não gostando, não aceitando. Então, assim, para conviver da melhor forma, eu tenho que entender que essa terceira pessoa tem um limite que eu não gosto, né? Mas, assim, percebe que eu gostando ou não, aquilo tá ali, né? Ela vai continuar sendo minha nora, mãe dos meus netos, então eu preciso ter um mínimo de inteligência emocional e entender que se eu tentar ultrapassar aquele limite, eu vou fundir, literalmente, aquela relação. E não é isso que eu quero. Então, tem que fazer um exercício de autocontrole, entender que você vai ter que respeitar o lugar do outro. Vai escorregar de vez em quando, mas não pode ser um padrão, né? Aí é diferente. Perfeito. Bom, o assunto está maravilhoso, né? Por mim eu ficaria horas, porque eu gosto de bater papo, porque eu acho que a gente é tão parecido, o ser humano é muito complexo, né? E a gente tem essas questões que são tão simples, mas tão complicadas ao mesmo tempo. Sim. Qual outro conselho ou recado que você daria para quem está assistindo e está aí planejando essas tão sonhadas férias em família? Olha, além de combinar tudo, acho que agora o conselho é para as noras, né? Para o inverso. Pensa assim, que aquela mulher que está ali, ela também tem os códigos dela, né? E às vezes você, mais jovem ali como nora, precisa comunicar, né? De um jeito doce, gentil, mas comunicar os seus códigos. Então, ó, sogra, é isso aqui, espero que esteja tudo bem para você. Vamos tentar fazer dessa forma aqui para que fique bacana para a gente. Então, não entra nesse lugar de já rivalizar. Porque eu vejo que a mulher, ela também, às vezes, já entra nesse lugar de rivalizar sem nem dar abertura para que a sogra ali entre de um jeito que bata. Então, assim, tenta dar um passinho para trás também. Pensa que vai ser importante para o teu casamento, né? Para o teu filho e para a família toda, em algum grau. Não precisa ceder o tempo todo. Mas só dar um passinho para trás também vai ajudar, né? De vez em quando. Perfeito. E para os cunhados é a mesma coisa? Porque dizem que como começa com não é bom. Não posso falar, né? Mas vocês entenderam. É a mesma coisa? Combinar códigos. Sim. Eu penso que em relações humanas, Cláudia, pensa aqui, ó, aqui no estúdio, um grupo. Tem códigos, né? Cláudia, você tem que entrar esse horário, sair aquele horário, cada um sabe se pode falar, se não pode falar. E quando a gente combina, fica organizado, fica estruturado, né? Eu posso cobrar também do outro. Então, a gente deixa é como se a gente fizesse uma linha invisível, que mentalmente a gente sabe onde está aquela linha. Então, combina. As pessoas, elas pararam de falar, né? Elas querem que você pressuponha. Então, não, tá subentendido. Agora, olha que doideira. Eu tô falando aqui com você e tô pensando, gente, isso tudo é com a gente, mulher. Mulher é um bicho encrenqueiro pra caramba, né? Falta de vergonha que a gente tem na cara, né? A gente compete, a gente briga, a gente bate de frente umas com as outras, né? Você não vê homem se metendo numa confusão, não é? O genro e o sogro bebem juntos ali de boa. Pois é, e falam besteira juntos, contam piada juntos. E muitas vezes não fazem nada juntos. Pra quem sobra, lavar a louça, fazer a comida, cuidar das coisas é pra mulher. Mas vamos mudar isso tudo também. Verdade.
Ai, muito bom, gente. Espero que o papo tenha sido edificante para você, que você tenha aprendido e que você possa sair para essas férias mais preparada, com mais amor, mais paciência e menos expectativa. E com muita comunicação. Muita, certo? sempre, sempre. Olha, a nossa conversa com a Elisângela Niná foi joia, né? Então conta pra ela lá no Instagram, porque por mais profissional que cada um que senta nesse sofá seja, é tão bom receber um carinho. Então vai lá e deixa um recadinho pra ela. É Psi Elisângela Niná. Psi Elisângela Niná. Vai lá no Instagram dela. Eli, muito obrigada. Até a próxima. Boas férias. Obrigada. Beijo na família. Obrigada. E você? Prestou muita atenção na pauta? Tá enxergando tudo muito bem?